Erich von Kuehnelt-Leddihn. Abre citação. A história moderna se resume a nada mais que um grande inventário de declarações de bancarrota. Fecha citação. Nicolas Gomes Dávila. 1. Monarquia é uma forma de governo raramente bem compreendida na América do Norte. Para muitas pessoas nesta parte do mundo, a monarquia é totalmente obsoleta, uma instituição infantil. As monarquias sobreviventes, no final das contas, ainda desempenham um papel simbólico ou até mesmo psicológico, mas não um papel realmente decisivo na política. Sendo um reacionista e liberal, no sentido internacional e não americano, sou também um monarquista que concluiu que, junto do cristianismo e da antiguidade, a monarquia foi responsável pela ascensão e florescimento da civilização ocidental, que na atualidade está assumindo um caráter quase global. Ainda assim, a mente do homem é mais política do que histórica e, portanto, é esperançosamente ligada ao espírito de seu tempo, tal como Goethe disse. Abre citação. Aquele que, dos últimos 3.000 anos, não presta conta, repousa na escuridão da inexperiência, apesar do que vive dia a dia. Fecha citação. Tal pessoa, nutrida intelectualmente pela televisão e jornais, ficaria muito surpresa em ouvir o primeiro-ministro britânico de Israel dizendo, abre citação, a tendência de uma civilização avançada é, em verdade, a monarquia. A monarquia é, sem dúvida, um governo que requer um alto grau de civilização para seu maior desenvolvimento possível. Uma nação educada recua do imperfeito vicariato que chamam de governo representativo. Fecha a citação. A democracia é, antes de tudo, a forma mais antiga de governo, onde as maiorias governam a minoria. Permanece preservada por comunidades aborígenes em várias partes do globo. Pode-se achar os nomes dos etnologistas que estudaram esse fenômeno em alguns dos meus livros. A democracia reapareceu em uma forma mais civilizada em Atenas, mas quando Sócrates, em um verdadeiro julgamento político, louvou a monarquia e foi condenado à morte. Lembremos também que Madariaga disse certamente que nossa civilização repousa na morte de duas pessoas, um filósofo e o Filho de Deus, ambas vítimas da vontade popular. Sem dúvidas que Platão, discípulo de Sócrates, e Aristóteles, discípulo de Platão, eram ferrenhos monarquistas e, posteriormente, quando a democracia retornou a Atenas, foram exilados para não sofrerem o mesmo que Sócrates. Seguindo Platão e Aristóteles, Tomás de Aquino sustentou que a democracia era o menor mal dentre outras duas mais formas de governo, a oclocracia e a tirania, que ele admitiu serem piores que a democracia. A tese platônica de que a democracia naturalmente leva à tirania foi também adotada por Políbio, que acreditava em uma anaquiclose, um processo evolucionário circular e natural da monarquia para a aristocracia, a democracia e democracia a tirania. Certamente, ao lermos a República de Platão, do livro 8 ao 9, obtém-se a exata descrição da transição da República de Weimar à tirania nacional socialista. Um observador historicamente consciente conclui não apenas que países como a Grã-Bretanha, Espanha ou os Países Baixos, que hoje em dia são monarquias, já passaram por períodos republicanos. Grécia e México, hoje em dia repúblicas, já foram monarquias 2 vezes. Ainda assim, o caso mais educacional, entre aspas, é aquela de Roma. Caso tenhamos a oportunidade, dado nosso conhecimento histórico, de nos encontrarmos um cidadão romano do 60º ano antes de Cristo e dissermos a ele que seu império logo se tornaria uma monarquia,
com certeza que ele reagiria de forma vigorosa, nos insultando por ignorar totalmente a tradição e mentalidade romana. Monarquia? Um retorno ao autoritarismo de Tarquínio soberbo? Totalmente fora de questão. Ainda assim, César se aproximava além do horizonte. Agora, se tivermos a chance de conhecer algum de seus descendentes do ano 260 depois de Cristo e contar a ele sobre a indignação perante nossa ingenuidade e arrogância, ele certamente teria cruzado os braços. Abre citação. Claro que ele estava correto. Mas e atualmente? Fecha a citação. Atualmente? Atualmente ainda somos uma república. Veja placas em todos os lugares dizendo Senatus Pollusci Romanus. Uma monarquia? Tal como os orientais e bárbaros? Totalmente fora de questão. Mas vocês têm um imperador? Imperador significa general, e sempre devem haver generais numa república. Ainda assim, alguns anos depois, Diocleciano, o imperador Augustus, teve uma coroa de ouro colocada em sua cabeça e demandou a proskynesis, isto é, que ajoelhassem perante ele ao se aproximar sua pessoa. Então até mesmo o mais rápido dos romanos notou que a república sucumbiu às tentações de carne. Tácito, com certeza, suspeitava disso há bastante tempo. Ainda existem pensadores sensacionais que possuem um profundo respeito pela ordem monárquica, por motivos tanto racionais quanto sentimentais. Até mesmo o racionalista tem de tomar o fator psicológico em seus raciocínios, do contrário, cessaria de ser um racionalista realista. De fato, a crescente democratização da civilização ocidental fomentou o pensamento monarcófilo, embora apenas em um nível um tanto alto. Assim, não é de se causar surpresa que Theodor Herzl, fundador do sionismo, disse que a monarquia é a melhor forma de governo, mas visto que nenhum descendente de Davi teria sobrevivido, a Constituição Aristocrática de Veneza deveria ser estudada no decorrer do planejamento de um Estado judeu, entre aspas. Enquanto a democracia, como sendo a pior forma de governo, deveria ser estritamente evitada, a história já está nos contando o quão certo ele estava. Esta introdução é necessária para entender a relação entre a monarquia e a guerra. Estamos aqui nos limitando à monarquia cristã e não a algum tipo abstrato de monocracia. Tenham sempre em mente que Arche não é Kratos. Temos, certamente, de nos relembrar das palavras de Nicolás Gomes Dávila, que, sem o cristianismo e a antiguidade em sua base, os europeus nada mais seriam além de bárbaros pálidos. Também não devemos nos esquecer de que a guerra é uma calamidade a ser evitada, um dos vários resultados de nossas imperfeições decorrentes do pecado original. Mesmo que soldados, em geral, desempenhem um papel positivo no Novo Testamento, e que muitos de nossos santos, de São Francisco até Santo Inácio, já engajaram em combate. Ainda assim, eliminar a guerra, ou ao menos limitá-la, deveria ser uma de nossas metas a serem alcançadas historicamente, tanto em nossos tempos quanto no futuro. 2. O Iluminismo, disseminado pela Revolução Francesa, foi o grande reavivamento histórico da democracia, uma sadística orgia sexual da qual o Marquês Divino, entre aspas, teve um papel de líder tanto pessoalmente quanto intelectualmente. Aqui não é o lugar de descrever os indescritíveis horrores da Revolução, os quais, para o grande público, só foram revelados no aniversário de 200 anos da Revolução, em 1989. Mas, para explicar seus efeitos nas guerras e nos métodos de combate, é necessário destacar seu papel como personagem na história. A Revolução Francesa queria trazer liberdade e igualdade sob um denominador comum, algo que Goethe considerou que apenas os charlatães prometeriam. A igualdade
Certamente só poderia ser meramente estabelecida em alguma forma de escravidão, tal como um sebe só pode ser mantida se constantemente a pararmos. Nesta perversa competição entre liberdade e igualdade, esta última levou a melhor. Robespierre, antes de ser levado a Notre Chere Mere la Guillotine, planejou colocar em um só tipo de uniforme todos os homens franceses e em outro tipo de uniforme todas as mulheres francesas. Ele também queria acabar com todas as torres das igrejas, já que elas eram não democráticas, entre aspas, pois eram maiores que todas as outras construções. O reavivamento da democracia da antiguidade, com seu ideal de igualdade, era estritamente conectado com o nacionalismo, entre aspas, um termo entendido pela maioria dos europeus com o que na América pode se chamar de etnicismo. Não confundir com racismo, que não é um conceito cultural e linguístico, mas sim simbólico. O caminho básico ao qual estamos aludindo é o desejo pela mesmidade, gêmea da igualdade, visto que o que é a mesma coisa é também igual, mas não o contrário. As diferenças depois de 1789 tornaram-se suspeitas e deveriam ser erradicadas. A perspectiva tradicional de nossa cultura certamente era vertical: Deus Pai no céu, o Santo Padre em Roma, o rei enquanto pai da pátria e o pai como rei da família. Nas terras onde a reforma foi vigente, o rei, em vez do papa, era a cabeça da igreja. Conectada aos pais estavam as mães, desde a Regina Coeli até as rainhas e demais matriarcas. A nova ordem agora foi cada vez mais comprimida até se tornar horizontal. Evidentemente, não eram as pessoas enquanto tais que deveriam governar, mas a maioria que deveria governar sobre a minoria. E então os números assumiram uma imensa importância. Até mesmo a verdade se tornou uma questão de maioria. E quanto maior a maioria, mais verdadeira, entre aspas, era a resposta certa. O ideal era o consentimento, a afirmação, finalmente atingindo quase a totalidade. Deste modo, também a raiz totalitária da democracia, que reside na politização, entre aspas, de todas as pessoas, até mesmo as crianças, por mais que não votem, hoje em dia são educadas nessa direção. Faz-se o óbvio, também, que a nova ordem não poderia tolerar propriedades de terra e, logo, demandaria revoltas para eliminar as diferenças sociais baseadas em riqueza e renda ao invés de eliminar apenas as de nascença. Para este desenvolvimento, não tiveram de esperar por Karl Marx. Já em 1794, a ira popular também se voltou contra os ricos, e alguns, aliás, já haviam sido guilhotinados por essa razão. Sequer é preciso dizer que o novo horizontalismo é também conflitante com a tradição cristã, que enfaticamente não defende igualdade. Nos livros escolares, pode-se ler, abre citação, La terreur est terrible, mais grande, fecha citação. Abre aspas, o medo era terrível, mas grandioso, fecha aspas. Algo que, tendo em vista nossa estupidez humana sem fim, um dia alguém pode ter dito a mesma coisa sobre o nacionalsocialismo alemão ou sobre o socialismo internacional soviético. A maioria de nossos contemporâneos simplesmente assumem que as vítimas da guilhotina eram, em sua maioria, aristocratas degenerados, e que os benefícios finais da Revolução foram maiores que os danos e as perdas que os franceses tiveram ainda apenas alguns anos antes da celebração de seu aniversário de 200 anos em 1989, uma enchente de livros bem documentados veio à tona e tiraram a máscara da face daquele ímpio evento. Ainda em 1986, o deputado francês Bernard Antony alertou ao Parlamento Europeu em Estrasburgo para não se lembrarem em 1789, entre aspas, pois estariam comemorando o que espalhou o nacionalsocialismo e o socialismo internacional.
Na mesma época vieram as revelações de François Furet, Simon Schama e, acima de todos, de Reinhard Secher, cujos assustadores volumes o professor Jean Meyer escreveu em seu prefácio que as piores e mais nauseantes atrocidades sequer poderiam ser mencionadas. Sabemos que, nessa sadística orgia sexual, mulheres grávidas eram espremidas em prensas de vinhos e de uvas. Mães de suas crianças eram lentamente assadas até a morte em fogões de padeiros. Mulheres tinham sua genitália preenchida com pólvora e eram explodidas. Não podemos continuar a descrever mais tais horrores, e não deveríamos nos surpreender que Sade foi invocado em escritos pornográficos cujas longas passagens são devotadas a reflexões filosóficas e antirreligiosas. As infâmias e crueldades da Revolução Francesa foram de natureza tão baixa que os nacionais e internacionais socialistas parecem meros humanistas perto desses democratas. No número de vítimas, porém, não é possível superar estes, já que o mundo progrediu, entre aspas, tecnologicamente depois de 1789 e agora oferece maiores possibilidades de assassinato em massa. Em 1989, as celebrações da Revolução Francesa concentraram-se unilateralmente na Declaração dos Direitos Humanos, entre aspas, à sombra da guilhotina, e sem mencionar a queda de Bastilha com seus nojentos detalhes. A invenção da guilhotina foi, psicologicamente, um passo em uma nova direção, entre aspas, a mecanização do assassinato ágil. Ainda assim, a Revolução Francesa deixou para trás algo muito pior que a guilhotina, pois esse algo é permanente. A mudança radical na natureza das guerras, que fizeram esta calamidade humana mais extensiva e intensiva, la lavée des masses, concrição. 3. A pirâmide social, em seu novo horizontalismo, foi erguida e a quantidade, não a qualidade, passou a ter prioridade. Todos tinham os mesmos direitos. Um compartilhamento de decisões verdadeiramente microscópico, efetivo somente se contribui a uma maioria, e também as mesmas obrigações. Era possível votar por um representante, mas, por outro lado, os homens tinham o dever de defender seu país, ou de participar nas agressões de seu país, o que envolve labuta em quartéis, feridas de cativeiro, mutilação e até mesmo morte, com certeza um mau negócio. O recruta quase cessou de ser uma pessoa real e foi despido de sua privacidade e se tornou um indivíduo, entre aspas, um termo que realmente significa apenas a última parte indivisível de um todo coletivo. Hippolyte Taine descreveu os resultados desse retorno ao estágio das tribos primitivas, ecoando as seguintes palavras, extraídas de sua obra Origines de la France Contemporaine. Abre citação. Põe-se nas mãos de cada adulto uma cédula, mas, nas costas de cada soldado, uma mochila com aquilo que promete massacre e bancarrota para o século XX. Aquele que exaspera débil vontade e desconfiança, pela qual se perde um esforço salutar, para uma perversão de descobertas produtivas, acompanhada por uma melhora nos meios de destruição, a partir dos quais se recua em direção aos inferiores e hostis, formas das antigas sociedades combatentes, pela qual se faz um retrógrado passo em direção ao egoísticos e brutais instintos, em direção aos sentimentos da mesma maneira e moralidade das antigas cidades e tribos bárbaras, que sabemos muito bem, fecha a citação. Uma das mais imediatas e degradantes consequências do serviço militar geral em tempos de guerra foi a doutrinação, entre aspas, dos recrutas. Eles eram, em sua vasta maioria, inocentes e até mesmo civis desmotivados, cujo entusiasmo por lutar e matar era muito limitado. Então eles foram ordenados a odiar o inimigo, degradados à impessoalização da perversidade, à aberração e destituição de todo tipo de virtude. Isso seria diferente em idades prévias, quando os soldados eram homens, tanto cavalheiros quanto rufiões,
que amavam lutar e ofereciam seus serviços a qualquer um que os liderasse e os pagasse bem. O príncipe Eugênio de Saboia ofereceu em vão os seus serviços à França, mas terminou sendo um glorioso herói militar para os Habsburgos. O mesmo aconteceu ao barão Gideon de Laudon, nascido na Livônia, mas de origem escocesa, cujo pai era um oficial nos serviços suecos. Laudon, entretanto, serviu primeiro no exército russo e então ofereceu sua experiência a Frederico II da Prússia. Ainda, rejeitado por Frederico, Laudon entrou no grande exército austríaco do Sacro Imperador Romano Germânico e derrotou Frederico em batalha. Tais mudanças de lado são muitíssimo raras hoje em dia, mas não inauditas. Visto que bem no meio do século XIX, a grande maioria dos recrutas, entre aspas, tinham pouquíssima educação, analfabetismo em massa prevaleceu por gerações, eles tiveram de servir por muito tempo no exército, frequentemente 3, às vezes 4 anos. Aqueles que tinham níveis de bacharelado, faixa etária de 18 a 19 anos, serviam apenas por 1 ano, recebiam comissões e se tornavam oficiais de reserva. A ideia era ter soldados versados nas armas até nas forças de reserva, periodicamente convocados para exercícios. A perda de tempo para todos era considerável. Caso uma grande potência adotasse nosso sistema, literalmente forçaria outros países no mesmo continente para não saírem em desvantagem numérica a fazer exatamente o mesmo. E, a partir quando as monarquias da Europa dolorosamente experienciaram a superioridade numérica do exército francês nas guerras napoleônicas, enquanto monárquicas constitucionais, entre aspas, elas entraram na mistura do caldeirão democrático. Agora elas também eram vítimas de um fenômeno chamado militarismo, entre aspas, resultando na horda amada, entre aspas. A Inglaterra, contando com seu isolamento esplêndido, entre aspas, era uma exceção à regra, mas os Estados Unidos, politicamente já uma vítima da escola francesa, entre aspas, iniciaram a guerra entre os estados, não apenas entre seus cidadãos, mas até mesmo os estrangeiros em solo americano. Apesar destes não votarem, eles ganharam dinheiro, e o dinheiro era amortizado por sangue. O serviço militar voluntário era um outro caso. Em menor grau, pode-se basear no desejo de lutar, e, no maior grau, no fascínio da vida no exército, e, no mais alto grau, no desejo de defender o país de alguém ou trazer à vida um grande ideal. No livro do qual citamos Taine, o autor americano Hoffman Nickerson escreveu, abre citação, durante 1 século e meio, a civilização recriou a horda armada, previamente uma raridade, tornou-se um instrumento aceito de qualquer grande esforço militar, porém, isso não veio sozinho. Exatamente 150 anos atrás, em 1789, pouco depois que os Estados Unidos procuraram a proteger a si mesmos contra a democracia com sua Constituição Federal, a Revolução Francesa começou. Daqueles tempos até hoje, as ideias democráticas vieram a dominar a política, tal como os exércitos em massa, que dominaram a guerra. É a tese deste livro que esses dois são inseparavelmente conectados, um com o outro e com uma terceira característica, o barbarismo. Fecha a citação. 4. O compromisso do século XIX da monarquia com a democracia foi também simbolizado pelo fato de que os monarcas apareciam em uniformes militares e desempenhavam proeminentes papéis nos exércitos. A ordem horizontal identitária assumiu um progressivo caráter nacional, entre aspas, étnico, e a tendência geral ia em direção a um Estado etnicamente unificado. Encaramos o pan-germanismo, entre aspas, o pan-italianismo, entre aspas, o movimento de ressurgimento, até mesmo o pan-eslavismo, entre aspas, o qual transcendeu as fronteiras étnicas menores, entre aspas. De mãos dadas com a Revolução Francesa, nós vemos,
no campo dos falantes de alemão e dos eslavos, a ascensão de movimentos coletivos de ginastas, cultivando um violento espírito nacionalista, manifestando-se em gigantescas performances sincronizadas, entre aspas, em massa. Este treinamento físico também implicou na finalidade paramilitar de impressionar o público com números. Aqui temos, sem dúvida, uma das raízes culturais do nacionalismo-socialismo. Os comunistas também amavam performances uniformizadas e sincronizadas em massa. Enfim, o horizontalismo se manifesta visualmente. Isso é parte da transformação ainda misturada, entre aspas, do século XIX. Desnecessário dizer que aquele novo ideal, o Estado tecnicamente uniforme, estaria mais em harmonia com a militarização, entre aspas, do que um Estado etnicamente misto, e também com o desenvolvimento de instituições parlamentares. Mark Twain nos deu uma descrição da vida parlamentar em Viena, e John Stuart Mill insistiu na opinião de que a democracia é problemática em um Estado multilingüe. Isso sem dúvida, visto que instituições totalitárias precisam de uniformidade linguística. Adicionado a isto está o fato de que a maioria étnica, através de seu partido ou partidos, busca governar democraticamente, sem ser no sentido liberal, as minorias. Multilingualidade em um parlamento tal como no exército cria muitas enormes dificuldades. Eis o motivo da hostilidade da Revolução em relação ao uso de línguas não francesas na República. O surgimento do nacionalismo democrático e étnico entrou em sincromesh. Estes dois movimentos horizontais, entre aspas, de massa facilmente se combinaram com o termo demos. É interessante o fato de que as forças armadas da velha República Democrática Alemã, entre aspas, eram conscritas e ideologicamente recrutadas como National Volksarmee, o Exército Popular Nacional, entre aspas, cujo termo popular, entre aspas, aparece em duas formas. Porém, quando o nobre monarquista Charles de Gaulle propôs ao socialismo Léon Blum transformar o exército francês em uma armée du métier, um exército puramente profissional constituído por voluntários, seu plano, como se fosse um truque antidemocrático direitista, foi imediatamente rejeitado. Tal exército poderia ser facilmente mobilizado contra a população e poderia desenvolver um espírito de corps que seria totalmente antidemocrático, entre aspas. 5. Já foi abordada a questão da doutrinação, entre aspas, dos conscritos que, naturalmente, se torna muito importante em tempos de guerra. Um mal maior ainda é o fato de que, já que os recrutas são convocados da população em geral, as pessoas em si precisam ser doutrinadas, ou melhor, feitas a odiar o inimigo coletivamente. Para esse propósito, os governos em tempos modernos recorrem ao apoio da mídia, que vai informar o público das atrocidades do inimigo, com pouca ou nenhuma consideração pela verdade. O ataque será lançado em 3 direções, salientando a maldade e inferioridade da nação hostil e os feitos cruéis cometidos pelas suas forças armadas, que consiste em covardes, uma ralé recrutada de um povo perverso. Na Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Entente, sendo mais democrática, também era mais habilidosa em organizar seu ódio coletivo. Tomando vantagem da estupidez das massas em todos os lugares, eles poderiam imprimir qualquer coisa, até mesmo o que era mais absurdo, que as massas acreditariam, por exemplo, que os soldados alemães cortavam as mãos de bebês belgas. Um holandês chamado Louis Heijmaeker produziu em serviços aos aliados gravuras incrivelmente nauseantes, representando atrocidades cometidas pelos exércitos alemães. Um dos piores mostrava uma garotinha francesa nua sendo crucificada e cuspida por soldados alemães barbudos e com óculos. Todavia, nada parecido com isso foi feito pelos impérios centrais. George Bernanos descreveu em um memorável livro as idiotices da propaganda de guerra naquele período. De acordo com Bernanos, aos soldados franceses era contado que os corpos dos alemães emitiam um cheiro pior do que o dos franceses, e também que os alemães eram ridiculamente covardes e sequer ameaçavam interromper a confortável vida dos poilos franceses em suas trincheiras. Era uma propaganda enganosa do pior tipo.
Mesmo assim, durante os motins franceses em 1917, batalhões inteiros eram dizimados, entre aspas, isto é, todo 10º homem era executado. Então a guerra não entretia e nem era tão confortável no final das contas. Naturalmente, a Primeira Guerra Mundial deixou de ser uma guerra de gabinete entre monarcas, mas já era o que os alemães chamavam de Volkskrieg, uma guerra entre nações, ao menos até 1917, quando a monarquia russa caiu e tornou a entrada dos Estados Unidos politicamente viável. A partir disso, a guerra se tornou uma cruzada ideológica para fazer o que o mundo seguro, a democracia, abre aspas e fecha aspas, assim como já havia sido experienciado no final do século XIX, quando a França desafiou a Europa no campo ideológico. É interessante notar o modo pelo qual as tensões, entre aspas, eram diferentes em dois frontes, oriental e ocidental. No fronte oriental, até 1917, havia uma luta entre 3 imperadores, e esta era a razão de haver o velho estilo, de algum modo ter sobrevivido e continuado em um nível mais alto. Ainda era uma guerra entre cavalheiros, um fato evidente não só no fronte, mas também na pátria. Na Rússia, artesãos e comerciantes, até então prisioneiros, eram frequentemente libertos e, até a tomada do poder pelos bolcheviques, eles ganhavam um bom dinheiro. Alienígenas inimigos, entre aspas, eram aprisionados na Grã-Bretanha, França, Itália e na Alemanha, mas não na Áustria. Minha família viveu por metade de um ano em um campo de prisioneiros na Áustria, onde meu pai instalava e dirigia uma estação de raio-x, e nós, crianças, amávamos os prisioneiros. A maioria eram russos, com os quais brincávamos, e eles nos ensinavam o alfabeto cirílico. Depois disso, vivemos por aproximadamente 2 anos em Baden, perto de Viena, nos quartéis generais do exército austro-húngaro, onde eu ostentava uma roupa de marinheiro com uma fita no meu boné escrito HMS Renown, abre e fecha citações. Também tínhamos uma governanta francesa e falávamos francês com ela nas ruas. Mutatis mutandis. Alguns destes fatos seriam impensáveis no ocidente mais progressista, entre aspas, e portanto mais degradado. Depois da queda da grande fortaleza de Przemyśl, que se rendeu por causa da fome, os oficiais russos convidaram seus colegas austro-húngaros para um banquete, onde brindavam uns aos outros. Veio-me a notícia de um oficial austríaco que, feito prisioneiro, entregou aos russos seu cartão de visitas. Me diverti muito, depois de uma aula em uma discussão com americanos. Um professor, um verdadeiro esquerdista imbecil, com longos cabelos, óculos escuros e jeans, se queixou do fato de que ele não conseguia entender o meu termo, uma guerra de cavalheiros, entre aspas. Mas, é claro, não. Entre aspas, foi minha reação. Pode-se imaginar o quanto riram os alunos. 6. Uma guerra entre nações inteiras que desenrolou em uma cruzada ideológica, a palavra cruzada, entre aspas, tendo implicações quase religiosas, estava fadada a assumir características integralmente totalitárias. Anatole François notou isso muito bem. Os totalitários, entre aspas, poderiam acender o fervor de seus soldados mais facilmente, pois operavam em uma estrutura altamente autoritária. Isto também explica o fato do exército alemão ter lutado tão bem durante 2 anos, 1942 a 1945, em uma impossível reação de retaguarda. Ainda assim, a propaganda de ódio das democracias, entre aspas, teve, em parte, bastante sucesso. Assim, os Estados Unidos decidiram, junto de alguns motivos racistas, colocar todos os estrangeiros, tal como americanos com descendência japonesa, da costa oeste em campos de concentração que foram inventados pelos britânicos durante a Guerra dos Boeres. Haviam, nestes campos de concentração, cidadãos americanos com apenas um avô japonês. Pareciam com caucasianos, entre aspas, e sequer falavam a palavra em japonês. Depois da rendição em massa dos soldados alemães, em maio de 1945, estes não foram tratados como prisioneiros de guerra ordinários, protegidos pela Convenção de Hague, mas como FID,
forças inimigas desarmadas, entre aspas, e foram tratados miseravelmente. Estavam morrendo de fome e sofreram enormes perdas, possivelmente mais de 1 milhão. A indignação acerca dos campos de concentração alemães, entretanto, desempenharam um papel minoritário para a existência dessa política, entre aspas, pois os fatos eram amplamente desacreditados. As pessoas lembraram das mentiras disseminadas acerca dos alemães durante a Primeira Guerra. Depois de entrar na era da Horda Armada, as guerras inevitavelmente tomaram novas formas e características. A ideia não era mais ter melhores estratégias que o inimigo e simplesmente vencer batalhas, mas, visto que a guerra deixou de ser entre pessoas e passou a ser entre ideologias, matar a maior quantidade de inimigos possível, sendo assim, as guerras assumiram um caráter exterminatório, entre aspas. Os mercenários do passado pertenciam a diferentes nacionalidades e, uma vez em que eles se alistavam, entre aspas, eles poderiam ser empregados pelo seu empregador por diversas razões e operações, ou serem até mesmo vendidos, entre aspas, a outros empregadores. Aquele que vende a si mesmo a alguém também pode sê-lo a outro. Visto que as guerras evoluíram de forma bem democrática, de conflitos entre cabeças com coroas a conflitos entre massas populacionais, nações inteiras tornaram-se coletivamente inimigas de outras nações. Assim, as guerras finalmente poderiam ser declaradas contra civis, não apenas contra cidades sitiadas, mas contra populações inteiras, homens, mulheres e crianças. Juntos de todos estes fatores também está o progresso tecnológico. Agora é possível atacar as regiões interiores do inimigo, vilarejos e cidades. A aviação tratou do problema. Os franceses, pioneiros na aviação, começaram a Primeira Guerra bombardeando uma procissão de Corpus Christi em Carlsruhe e matando crianças. Mas os alemães seguiram e jogaram bombas de seus zeppelins em cidades britânicas e dispararam mísseis de artilharia de longa distância, a mais ou menos 80 milhas, em Paris. Franceses tiveram de morrer, independente de idade ou sexo, e isso tudo parecia aceitável. A Europa havia decaído a um nível baixíssimo. Bem cuidadosamente, foi o Terceiro Reich que, apesar de estar planejando guerras agressivas, queria restringir o combate aéreo apenas em frentes de batalha bem definidos. Em 1935, os alemães, desejando um acordo ilegalizando a guerra a civis no interior, sugeriu aquilo à Grã-Bretanha que, naquela época, estava sob o regime dos trabalhistas. Entretanto, o oferecimento de tal pacto caiu por terra, na medida que todos os esforços para humanizar a guerra fariam as delas mais aceitáveis, e, portanto, uma pancada à nobre causa do pacifismo. Atualmente, os mais importantes autores britânicos confirmam a tese de que foi na Segunda Guerra Mundial onde o combate aéreo à outrance havia começado, desejado e performado pelas democracias, mas não pelos nacionais socialistas. Os ataques alemães fora das zonas de guerra eram sempre retaliações. Alguns autores britânicos admitem tímida e vergonhosamente esse fato. Outros se orgulham. O principal entre eles últimos é o Sr. Churchill. O general J.F.C. Fuller bem disse que, abre aspas, foi o Sr. Churchill que ligou o fusível, que detonou uma guerra com a maior devastação e terrorização já vista desde a invasão dos Gelsúlgidas. Alcançou seu apogeu com a destruição de Dresden, a Florença alemã, com uma perda de 204 mil vidas, e a aniquilação de Hiroshima e Nagasaki. Embora os japoneses tenham perdido desesperadamente por condições de armistício em abril de 1945, através do Vaticano e em julho via Moscou, a resposta foi apenas a famosa e idiota fórmula da rendição incondicional, entre aspas.
Os americanos não sabiam disso e, durante aquele período, não apenas milhares de japoneses morreram em vão, mas também vários jovens americanos. O ódio generalizado pela propaganda aqueceu a mentalidade coletiva horizontal a um grau tão grande que, quando a guerra chegou ao Pacífico, nas palavras do líder socialista americano Norman Thomas, ele assumiu um caráter de um tumulto militarmente organizado de raças. O aspecto racista da guerra recebeu uma expressão bem concreta em um incidente memorável. Um soldado americano mandou ao presidente Roosevelt um abridor de cartas feito do fêmur de um soldado japonês morto em ação. O presidente escreveu uma carta de agradecimento e expressou sua esperança em receber mais presentes do tipo. Isto veio à notícia dos japoneses, ao ponto de que Ken Harada, o embaixador japonês no Vaticano, decidiu protestar através dos canais de comunicação de Roma. O presidente então mudou de ideia e prometeu dar a seu abridor de cartas um funeral digno. Poderíamos imaginar alguma das cabeças coroadas da Europa envolvidas em um incidente, entre aspas, similar a este? Francisco José da Áustria, se utilizando do fermor de um granadeiro prussiano com um abridor de cartas? Ou a rainha Vitória de um modo tão delicado, fazendo o mesmo com o osso de um franco-atirador boere? Apenas um chefe de uma tribo da Alta Ubaguini agiu de forma similar. Uma evidência ainda mais grave de puro gorilismo apareceu no bombardeamento do centro da Gestapo em Hague, que matou mais de 800 holandeses, ou ainda pior, o bombardeio de tapetes, entre aspas, de Le Havre, pouco antes da libertação da cidade, mas depois da evacuação dos alemães da cidade, com mais de 3.500 vítimas. De Gaulle, em Londres, estava furioso, mas os aliados britânicos e americanos justificaram dizendo, abre aspas, nós achávamos mesmo que os alemães ainda estavam na cidade, fecha aspas. A partir de então, de Gaulle chegou no limite. Matar 3.500 franceses, apenas para matar alguns alemães. Ele foi à Havre para o funeral, seguindo o cortejo com o clero. Também não havia respeito algum pelos tesouros culturais do Velho Mundo. Na Primeira Guerra, os alemães foram acusados de terem bombardeado a Catedral de Reims, com a desculpa de que espiões estavam escondidos na torre, e deliberadamente queimaram partes de Louvain-la-Neuve, porque civis supostamente atacaram suas tropas. Mas a Segunda Guerra Mundial foi muito mais progressista, entre aspas, o que significa que a Europa e a América do Norte decaíram nos últimos 200 anos sobre governos populistas, entre aspas, e chegou ao nível cultural e ético do Gleb de Dahomey ou de Idi Amin Dada e sua Uganda. Os ataques sobre a Alemanha foram chamados de ataques de Baedeker, abre e fecha aspas, pois, temendo pela sua segurança, os aviões dos aliados voavam numa altura bem alta e esvaziaram seus cargueiros mais ou menos perto dos centros históricos das cidades, destruindo as construções mais belas, ao passo de que a produção industrial de guerra sofreu espantosamente pouco. Assim, os corações de Frankfurt, Munique, Nuremberg, Hamburgo e Bremen, um caos. Já os estabelecimentos industriais em torno destas cidades, não. Alguns dos porta-vozes aliados explicavam que era melhor, abre aspas, atingir, fecha aspas, as habitações dos trabalhadores alemães, enquanto outros diziam que, ao aniquilar a cultura alemã, isso destruiria a arrogância nazista. Ainda assim, essa orgia sangrenta contribuiu pouquíssimo para a vitória dos aliados. IG Farben e outras grandes empresas funcionaram até o final da guerra. Uma das piores e mais imbecis proezas foi a destruição do antigo mosteiro de Monte Cassino, na Itália, pelo exército americano. Os aliados foram informados de que não haviam tropas alemãs no mosteiro, visto que a construção tinha permanecido intacta. Um grande apelo foi feito nos Estados Unidos, dizendo que poupar o mosteiro significaria se render aos interesses dos católicos romanos, abre aspas e fecha aspas, ao custo de vidas americanas, abre aspas, nossos garotos,
fecha aspas, teriam de morrer apenas para agradar o Papa. Enfim, os militares cederam a fim de reforçar a frente doméstica, abre e fecha aspas. A Vox Populi não deveria ser frustrada, e uma decisão política, não militar, foi tomada. A antiga construção foi reduzida a fogo e cinzas. Então tornou-se mais seguro para os alemães ocupar as ruínas, já que defender uma construção solidamente construída do fogo de uma artilharia pesada seria um suicídio. Agora os soldados americanos encararam os inimigos muito melhor entrincheirados e protegidos pelas rochas da abadia destruída. Nenhuma parede que caísse poderia enterrá-los. As perdas aliadas tornaram-se muito maiores, mas ainda foram os pobres poloneses que tiveram de lutar com eles. Mas a opinião pública, entre aspas, estava satisfeita. A guerra foi travada democraticamente. Mesmo assim, os soldados americanos pensavam nas perdas de belezas arquitetônicas frequentemente irreparáveis. Um oficial que se situava em Benevenuto perguntou se ele teve algum engano ou falha. Ele replicou ao jornalista americano, abre aspas, não há nada o que fazer. A Itália estava horrível com estes monumentos clericais, fecha aspas. Infelizmente, a Segunda Guerra teve outro aspecto fatal, o movimento de resistência, entusiasticamente aplaudido pelo público, entre aspas, da Aliança Ocidental. Uma exceção deve ser feita para os poloneses de Armia Krajowa, tal como os soldados judeus, pois tanto os socialistas internacionais quanto os nacionalistas socialistas queriam desprovê-los das classes mais altas ou exterminá-los de uma vez. Sem exército legal algum para sua defesa, eles tiveram um direito moral de lutar para proteger sua própria existência. Mesmo assim, tal como em outros países, o exército ocupante não teve outros meios para combater estes astutos atacantes senão prendê-los e matá-los. As nações não completamente democratizadas não se engajaram em tais atividades e, com muita frequência, os resistentes, entre aspas, eram colaboradores que, vendo que o Terceiro Reich era um navio prestes a naufragar, mudaram de lados. Obviamente, a resistência francesa se tornou verdadeiramente ativa depois do colapso da Aliança Nacionalista Internacional. Houve um predecessor da resistência civil. Depois que a França se tornou uma república em 1870, na forma de France Tirous, totalmente comprometida em manter o horizontalismo crescente. Antes, não sentiam o direito de participar de uma guerra sem se utilizar o manto do rei, entre aspas. A alternativa a isso foi descer até o nível da selvageria. Isto foi de algum modo diferente no caso dos Balcãs, onde, após 50 anos de governança turca, a tradição cristã havia sido quebrada e as guerras passaram a ser feitas coletivamente, entre aspas, tal como dolorosamente experienciamos em 2 guerras mundiais. Primeiro, tivemos os comitades nacionalistas e depois os partisani ideológicos. 7. Um dos piores resultados da democratização das guerras e permanece sendo a dificuldade em acabar com uma guerra pela paz, ou ao menos por grandes períodos de paz, pois em uma ordem lentamente ou totalmente democratizada, tendo lutado com soldados conscritos, as pessoas são governadas amplamente por representadores das pessoas, por homens que não pensam historicamente, mas politicamente. Em história econômica, mentalidades culturais e geografia, eles não sabem nada. Ademais, eles pensam pessoalmente, entre aspas, não dinasticamente. O que teriam, primeiramente, eles em mente? O bem-estar de seus netos e bisnetos? Ou então a vitória nas próximas eleições? Os soldados que retornam, caso a guerra tenha sido ganha, também querem ver os frutos de seus sofrimentos e anseios pela paz, entre aspas, na forma de muita prosperidade e ganhos para seus pais. Mercenários pensavam o inverso, pois pensavam qual seria seu próximo contrato. Além disso, a generosidade é uma virtude frequentemente mais encontrada nas poucas camadas superiores do que entre as massas.
Apesar de tudo, é necessário inteligência para suspeitar que a generosidade muito frequentemente compensa, enquanto o egoísmo não. Fenelon, em um livro brilhante, extorpou Dalpin. Abre citação. Tratados de paz são vazios, sem significado. Se você é o mais forte e força seu vizinho a assinar um tratado para evitar um mal maior, então ele assina o tratado do mesmo modo que uma pessoa cede sua bolsa a um ladrão que está apontando sua pistola na cabeça dela. Fecha a citação. Mesmo assim, já no século XIX, no qual testemunhamos a democratização das monarquias constitucionais, entre aspas, vimos que o aviso de Fenelon foi cada vez mais ignorado. O ímpeto alemão, a unificação e o ressurgimento ofereceram oportunidades para anexar países inteiros e reduzir ricas dinastias à indigência. Neste aspecto, os italianos foram os que mais começaram. Os soberanos de Moderna, Parma, Toscana e os Bourbons de ambas as Cilícias tiveram de abandonar seus países. Depois da libertação de Holstein, da coroa dinamarquesa feita pela aliança dos alemães, os herdeiros legítimos não puderam tomar posse de suas heranças. A situação ficou pior com os resultados da Guerra Alemã-Prussiana em 1866, que terminou com a Prússia em incorporação não apenas Holstein, mas também Nassau, a cidade imperial de Frankfurt e o reino de Hanover. Esta guerra foi parte da política de Bismarck, que havia começado sua vida como um típico prussiano conservador e um devoto cristão luterano, mas que, com o tempo, se tornou um nacional-liberal, entre aspas, que pouco depois do estabelecimento do Império Alemão, o Segundo Reich, entre aspas, deu início a uma política digna de caracterizá-lo como um nacionalista progressista, entre aspas, culto Krampft contra a Igreja Católica. Embora a grande ruptura veio com o início da Primeira Guerra, a qual, como já dizemos, deixou de ser uma guerra entre nações e passou uma cruzada ideológica para fazer com que o mundo esteja seguro para a democracia, entre aspas, por volta de 1900 a Europa tinha apenas duas repúblicas democráticas, que era França e Suíça, uma forma de governo até então representada no globo de forma ampla apenas pelas nações da América do Sul e Central, enriquecidas, entre aspas, em 1910 e 1912 por Portugal e pela China. A grande vitória da democracia na Europa Central, seu triunfo na Rússia, durou apenas 7 meses, e o desaparecimento de 3 imperadores criou uma nova cena. Os democratas esperavam moldar a paz, entre aspas, democraticamente, isto é, pelo consentimento da maioria dos votantes nas nações vitoriosas. Caso olhemos aos 14 pontos de Woodrow Wilson, os derrotados deveriam ter esperado o princípio de autodeterminação aplicado até mesmo a eles, mas este amável documento serviu de mera isca para a rendição, como a ridícula farsa que foi do Estatuto do Atlântico. Visto que as vitoriosas foram as democracias, os tratados, entre aspas, não foram tratados, mas foram ditados que tinham de favorecer os votantes de um país e, já que estes foram ensinados a odiar o inimigo, entre aspas, os ditados eram, com efeito, votados, mesmo indiretamente, pelas agitadas massas. Na Inglaterra, tivemos a famosa eleição CAC, entre aspas, uma orgia de demagogia na qual George prometeu arruinar a classe média alemã através de exorbitantes reparações para fazer a Alemanha pagar e então as sementes irão inchar, entre aspas, e para enfocar o Kaiser, entre aspas. George Kennan foi muito bem disse que quase todos os nossos males têm raiz na Segunda Guerra, não o combate, mas os resultados, entre aspas. Eu assumiria esta tese por 4 motivos. A intervenção dos americanos prolongou artificialmente a guerra e preveniu um compromisso com a paz. A combinação do combate nacional com uma cruzada ideológica, a montanhosa ignorância histórica, geográfica, econômica e psicológica por parte dos políticos que, naturalmente, pensando apenas nas próximas eleições, queriam favorecer os votantes, e o vácuo intelectual das amadas pessoas cujas emoções feridas até o enésimo grau.
O mau gosto de Bismarck, que organizou as celebrações para o estabelecimento do Segundo Reich em Versalhes, estava agora sendo imitado pelos palhaços que preparavam a humilhação do Reich alemão na Sala dos Espelhos, da mesma construção. Lá, tal como nos ditados mais importantes de Saint-Germain-en-Laye em Trianon, foram feitas as fundações do Terceiro Reich e da Segunda Guerra com admirável previsão e precisão de detalhes. É desnecessário dizer que o Tratado de Versalhes causou um tremendo dano à Alemanha internamente e mudou drasticamente o mapa da Europa. Foi a destruição do Império Habsburgo que fez da Alemanha a vencedora geopolítica da Primeira Guerra Mundial, fazendo fronteira, depois de 1919, com apenas uma grande potência, França. A Alemanha era agora vizinha, tanto direta quanto indireta, no leste, de estados em partes artificiais e em outra parte militarmente indefesos, assim como sua magnificência, o reitor da Universidade de Breslau, Ernst Kornemann, apontou em 1926 que a hora de tomar vantagem desta situação vantajosa viria cedo ou tarde. E essa hora chegou. O que Hitler realmente herdou das sanguessugas que vieram ditando os tratados do subúrbio de Paris não foi apenas uma situação interna caracterizada por uma economia marginalizada e a imposição de uma forma de governo inviável, mas também uma posição geopolítica exclusivamente lucrativa devido à divisão da Áustria-Hungria. Se Hitler tivesse algum senso de humor, ele teria erguido um monumento colossal em honra a Woodrow Wilson. Voltando a esses acontecimentos, John Maynard Keynes, que auxiliou Lloyd George nessas conferências, poderia ter escrito que, abre citação, a paz cartaginesa não é praticamente certa e possível. O relógio não pode voltar sem estabelecer as estirpes na estrutura europeia e deixar solto tamanha força humana e espiritual que, empurrando além das fronteiras e raças, irá esmagar não apenas você e suas garantias, entre aspas, mas suas instituições e a ordem existente de sua sociedade. Fecha a citação. Bem, uma dessas garantias, entre aspas, foi a Liga das Nações, a qual Compton Mackenzie chamou de um típico sonho do Sacro Império Romano Germânico, entre aspas, e o qual o Congresso dos Estados Unidos se recusou a se juntar. Todavia, não há dúvida de que a satisfação geral reinou nas nações vitoriosas, não apenas entre os americanos, britânicos, franceses e italianos, mas também entre os sérvios, romenos e tchecos. Entretanto, polos inteligentes, vendo que seus países estavam espremidos pela Alemanha e União Soviética, continuaram céticos. Contudo, a história, entre aspas, sempre muito brutal, talvez diria aos derrotados, abre citação, já que vocês foram desleais ao seu eu melhor, as suas heranças e tradições, vocês não mais servirão a imperadores, mas a exterminadores como escravos miseráveis, servirão a megalomaníacos sem misericórdia, que vos arrastarão para outros massacres, fecha a citação. E, aos vitoriosos, ele diria, abre citação, lucrando com sua superioridade em população e riqueza, você abusou de seu triunfo e pagaram caro não apenas com homens, mulheres e crianças, mas também perderam seu prestígio e possessões ao redor do mundo. Fecha aspas e citação. Voltando à Primeira Guerra, o antigo entusiasmo democrático em estender aos grandes ideais de Revolução Francesa reaparece, até mesmo pelo preço de um enorme derramamento de sangue, pois a democracia significa, para as pessoas mais simples, a libertação das regras, entre aspas, tanto de cima como de fora. Quando um compromisso de paz estava em jogo, logo depois, os idealistas democráticos entraram em guerra. A mão esquerda de Wilson, entre aspas, na política externa, George Harrison preferiu até mesmo uma vitória prussiana para uma paz compromissada, que, para ele, significava a aristocracia, os barões de Ruhr, a Igreja da Católica e os Habsburgos, e quebrantar o coração de Deus, entre aspas. Enquanto, até depois do triunfo dos Hohenzollerns,
As nações ainda poderiam acordar mesmo depois de uma longa e funesta noite para a intimidade cósmica e conhecimento finito, entre aspas. Aaron era muito admirado por Wilson, que fez dele seu intermediador na Europa durante a guerra e, assim, deu-lhe a oportunidade de torpedear os empenhos para a paz dos austríacos em fevereiro de 1918, pois, caso houvesse paz, a sobrevivência política dos Habsburgos seria possível. No entanto, se houver algum recrutamento, as vidas de soldados são de pouco valor, são facilmente substituíveis. O mesmo vale para a rejeição sofrida pelo segredo alemão pouco antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, a conspiração Halderbeck, e depois durante a guerra de seus esforços através de Dr. Bell, o bispo de Chichester, que implorou em vão para obter a cooperação de Winston Churchill. Os alemães tiveram de assinar o tratado, entre aspas, de Versalhes, em Versalhes, porque o bloqueio da fome funcionou como se fossem parafusos apertados com o dedo. A esperança de uma democracia liberal na Rússia foi extinta pelos radicais sociais democratas, os chamados bolcheviques, e assim a Rússia não mais era um parceiro adequado para uma liga honrosa, entre aspas, já que a Wilson havia saudado o governo de Alexander Kerensky. A nova Rússia, a pátria socialista, entre aspas, teve, 20 anos depois, a oportunidade maravilhosa de iniciar a Segunda Guerra juntamente com os nazistas. Teriam os monarcas europeus tentando impor o monarquismo na Segunda ou na Terceira República Francesa, no Brasil após a queda da monarquia ou em Portugal em 1910? Não, porque não existe monarquismo, entre aspas. Democracia, enquanto democratismo, é uma ideologia agnóstica determinada a salvar o mundo, entre aspas. A monarquia é familiar, entre aspas. A família é algo natural. Não necessita de impulsos filosóficos. Não representa uma religião secular. No entanto, para fazer as pessoas felizes à sua maneira, é necessário às vezes um pouco e ocasionalmente até muita pressão. Em fevereiro de 1914, Wilson pensava que os mexicanos seriam muito mais felizes se eles imitassem politicamente os Estados Unidos, os quais, por sua vez, haviam imitado a França. Isso preocupou Sir Edward Grey, ministro das Relações Exteriores britânico. Um diálogo curioso aconteceu entre Grey e o embaixador americano Walter Hines Page. O tema foi a relutância mexicana em adotar um modelo pleno de democracia que os Estados Unidos, afinal, promoveram e incentivaram no México antes mesmo dos dias em que haviam apoiado Benito Juárez, assassino do imperador Maximiliano. Assim foi a tal troca de opiniões. Abre citação, Grey. Suponha que você tenha que intervir. O que então? Page. Faça com que votem e vivam de acordo com as suas decisões. Grey. Mas suponha que eles não vão viver assim. Page. Vamos novamente e os façamos votar novamente. Grey. E continuar assim por 200 anos? Page. Sim, os Estados Unidos estarão aqui por 200 anos e podem muito bem continuar a atirar neles naquele pequeno espaço até que eles aprendam a votar e governar a si próprios. Fecha a citação. Com essa mentalidade pouco sofisticada, as jovens democracias, entre aspas, foram forçadas a gozar, entre aspas, do álcool governo, a delirar sobre sua nova liberdade republicana, entre aspas. Esta formulação lembra um dos conquistadores napoleônicos do Tirol e o espírito no qual os tratados de suburbanos de Paris foram ditados. A França afogou a Europa em sangue durante o período entre 1795 a 1815. Ainda no Congresso de Viena, seus convidados foram recebidos com grande honra. A língua das sessões e discussões foi o francês e a França fez com que as mesas de conferência, ligeiramente ampliadas, não havia
clamor para que enforque o imperador, entre aspas, nem havia um público, entre aspas, cujo desejo animal de vingança precisava ser satisfeito. 8. Claro, seria ingênuo pensar que as guerras, na verdade, período monárquico de nossa história cristã, tenha sido um bom passatempo. As guerras não eram raras, e a disciplina entre os mercenários estava miserável. As cidades ocupadas tiveram que pagar contribuições, o saque foi aceito, os soldados saqueadores foram uma praga. Foi apenas no século XVIII que as guerras assumiram um caráter civilizado. O fato dos generais pertencerem a famílias nobres ajudou muito. Eles tinham direito à educação, e a aristocracia da Europa se relacionava internacionalmente, embora não na extensão das famílias reais e imperiais. Ao julgar o caráter dos seus inimigos, eles certamente nunca foram influenciados pela mídia de massa. Não se pode imaginar Marlborough sendo tocado pelos editoriais de London Daily Courant, como foi o presidente Kennedy por David Halberstam, do jornal The New York Times. Os monarcas, no entanto, não eram apenas uma classe internacional, mas também interracial, uma grande vantagem também às nações que eles governaram, porque lhes deram um certo distanciamento de seus súditos, e assim poderiam julgá-los com mais objetividade. Em 1909, as únicas dinastias soberanas genuinamente nativas em seus países, na Europa, foram os Petrović-Nijegos, em Montenegro, e os Karađorđević, na Sérvia, que certamente não eram os mais importantes ou notáveis. A dinastia alemã dos Saxe-Coburg-Gotha governou em Saxe-Coburg, na Grã-Bretanha, na Bélgica, em Portugal e na Bulgária. Os Holstein-Gottorps na Rússia, os verdadeiros Romanov, morreram com Pedro II na Rússia. Os Balbornes governavam na Espanha. Os alemânicos Hohenlohes, que governavam não só na Prússia, mas também na Romênia. Os Sonderburg, Glücksburg, Augustenburgs na Dinamarca, Noruega e Grécia. Os Nassaus na Holanda e Luxemburgo. Os Habsburgos suíço-lotaringuios na Áustria, Hungria e os Saboias franceses na Itália. Todos estes descendiam de Muhammad, de Carlos Magno, tinham uma gota de sangue judeu e, ao vermos a linha materna de Maria Teresa, vemos príncipes cumanos, turcos tártaros. É bem verdade que a reforma criou uma barreira entre as famílias católicas e protestantes, entre aspas, mas ela foi de algum modo quebrada, a despeito das discordâncias, guerras e diferenças denominacionais. Até mesmo em 1870, o derrotado Napoleão III jantou como prisioneiro junto a Guilherme I da Prússia e Bismarck no castelo de Wilstenmoschoni, onde o rei prussiano cumprimentou o imperador dos franceses com um Mon cher Monsieur Frère. O autocontrole, boas maneiras e generosidade eram características próprias dos monarcas. Aqui temos de ter em mente que a inter-relação entre os monarcas foi estreitada no decorrer dos séculos, pois eles não eram totalmente imunes à influência dos desenvolvimentos históricos após 1789. Em outras palavras, a democracia, ao socialismo, ao nacionalismo, a tentações horizontalistas, entre aspas. É até mesmo duvidoso o fato de ter sido Lord George sozinho o responsável por não salvar as vidas da família imperial da Rússia. Os britânicos, em 1917, recusaram conceder asilo a ele. A monarquia tinha muitas vantagens. Primeiramente, pode-se esperar de um monarca capacidade psicológica e intelectual para exercer sua tarefa, contemplando a preparação intelectual de alguns políticos para exercer suas tarefas, pode-se apenas levantar as mãos em horror. Frequentemente é sua aparência, entre aspas, e seu dom de fala, que
os levou ao escritório. Uma segunda asserção de respeito, ou melhor, dizia, as relações internacionais dos monarcas e a ausência de laços locais. Uma outra vantagem é a de que eles não devem suas posições a partido, facção, propriedade, classe ou grupo de interesse algum, mas apenas, como diria Bossuet, ao doce processo da natureza, entre aspas. A quarta vantagem é a de que os monarcas têm a chance de agir historicamente. É óbvio que em democracias, onde a preocupação maior é a de ganhar eleições e também onde a instabilidade, com agradáveis mudanças espaciais, um tipo de show Punch and Judy, chega a ser motivo de orgulho. Uma política estrangeira construtiva é bem perto do impossível. Os monarcas se mantinham em ofício até morrerem e deixarem seu reino a seus filhos ou ao parente mais próximo. Eles poderiam agir historicamente, não politicamente, de uma maneira não limitada pelo tempo. Daí temos os vários testamentos políticos, entre aspas. Isso foi habilmente demonstrado pelo professor Hans Hermann Hoppe em seu ensaio que comparou o processo democrático a uma criancinha desejando ter seus anseios concluídos de forma imediata e protestando em lágrimas se houver alguma demora ou uma reação negativa. Um monarca, enquanto membro de uma dinastia, pode fazer planos para um futuro distante, até mesmo por gerações. Ainda assim, seria totalmente errôneo acreditar que um retorno à monarquia, até mesmo a uma monarquia cristã, resolveria todos os nossos problemas. Lembremos da saudação que o grande monarquista Charles Maurras concedeu à monarquia. Abre aspas. Le moindre mal, la possibilité d'un bien, fecha aspas. O mal menor, a possibilidade de algo bom. Ainda, um monarca, enquanto membro de uma dinastia, pode elaborar planos para um futuro distante, até mesmo por gerações. Em nossos tempos, com um globo transformado em um cenário extremamente complexo, o abismo entre cita e cienda, o real conhecimento dos votantes e candidatos comparados com o conhecimento necessário está inevitavelmente ampliando a todo momento. E visto que o conhecimento necessário entre os ativos e passivos no processo democrático é momentâneo, apenas sentimentos, simpatias e antipatias, fatores prazerosos e não prazerosos, são eficazes. Portanto, democracias agem como coelhos pulando em todas as direções imagináveis, em guerras indesejadas, em cruzadas entre aspas idealistas e em fatais acordos de paz. Desde a infância, os monarcas eram preparados para suas tarefas. Eles herdavam, entre aspas, a profissão, tal como tradicionalmente faziam os artesãos no passado. O filho de um alfaiate tornava-se alfaiate, e assim por diante. Estes alfaiates produziram roupas aceitáveis, às vezes ruins, ocasionalmente roupas excelentes. O mesmo se aplica aos monarcas. Todavia, dentistas, advogados, sapateiros, encanadores e fazendeiros não poderiam produzir roupa alguma, mas apenas puras monstruosidades. Assim, o declínio da Europa, resistindo já por mais de 200 anos, que também quer dizer que não se deve esquecer o já mencionado fato das monarquias terem se comprometido com a democracia durante o século XIX e de terem adquirido um papel meramente psicológico no século XX. As guerras, entretanto, são indesejáveis sob todas as circunstâncias. A solução ideal, que, no presente, não passa de um sonho sem qualquer esperança de se realizar, seria um grêmio de monarquias cristãs, tal como vemos na Malásia, controlando o globo ciente do fato de que as guerras, hoje em dia, graças ao desenvolvimento da tecnologia, química, física e biologia, assumiram um caráter suicida. Elas ameaçam a sobrevivência de toda a humanidade, que até agora não tem um denominador espiritual comum, nem a ONU, nem a Europa, nem a União Europeia. Até agora, só se pode recorrer a uma unidade econômica comum para prosperar,
e uma defesa comum contra inimigos estrangeiros, mas sem movimentações agressivas. Sobre estas circunstâncias, o brasão de armas deveria ser um porco, espinho gordo, um animal bem acostumado com seu ambiente natural, mas certamente não é um símbolo que combina com a Europa.